As eleições chegaram ao final, o segundo turno está encerrado e o Brasil já sabe quem são os novos prefeitos que irão governar as últimas 57 cidades pelos próximos 4 anos. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise inicial desses resultados. E eu já gostaria de começar agradecendo a todos vocês. Esse momento das eleições foi um período muito bom para o canal, o melhor período da história aqui do nosso canal. Muitas pessoas novas chegaram para fazerem parte da nossa comunidade de reflexão, sejam todos muito bem-vindos. E eu quero agradecer cada like, cada visualização, cada curtida, cada compartilhamento, cada inscrição. Muito obrigado a todos! E eu acabei de fazer a live aqui no canal com a apuração diretamente do site do TSE e eu quero agradecer a todos que estiveram na nossa live. Agora vamos a alguns resultados de cidades importantes. E eu quero começar fazendo aqui com vocês o apanhado dos resultados do Partido dos Trabalhadores, do PT. Por quê? Porque no primeiro turno o PT saiu sem levar nenhuma prefeitura nas 100 principais cidades do país. Porém, o PT estava na disputa de 15 prefeituras nesse segundo turno. E eu fiz um vídeo provocativo dizendo que o PT foi o grande vencedor das eleições no primeiro turno, porque ele estava em 15 cidades. E eu havia feito uma análise com vocês que o PT possivelmente levaria 5 cidades, disputaria outras 5 e teria mais 5 cidades que ficaria difícil o PT disputar. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O PT venceu em 4 cidades, um número abaixo do que nós estávamos imaginando. O PT venceu em Contagem e em Juiz de Fora, em Minas Gerais, venceu em Diadema e em Mauá, em São Paulo. Acabou perdendo em Feira de Santana e também em Vitória da Conquista, na Bahia, que eram cidades que nós acreditávamos que o PT fosse vencer. E acabou não vencendo. Esse é um resultado que muitas pessoas podem falar que é um resultado ruim para o Partido dos Trabalhadores, mas não é tão ruim assim. Eu vejo que o PT saiu vitorioso dessas eleições. Não foi uma vitória elástica, não foi um 4-0, não foi um 3-0 e também não foi nem um 2-0. Foi 1-0 chorado no segundo tempo. Mas foi uma vitória. Por quê? O PT, dentre as capitais, foi o partido que mais, das 10 capitais mais populosas, foi o partido que mais elegeu vereadores, o que é um resultado bom. E o PT entrou em 2020 com 0 cidades, com 0 prefeituras nas 100 maiores cidades do país. Porque elegeu em Rio Branco, só que o prefeito eleito do PT acabou saindo para disputar o governo do estado e perdeu. Então o PT entrou com 0 e saiu com 4. Claro que é um resultado positivo. Não conseguiu vencer em Vitória, o João Coser acabou sendo derrotado. A pesquisa de ontem do Ibope mostrava, de sexta-feira mostrava um empate com 50%, mas foi uma derrota bem acachapante. O João Coser eu já colocava como uma possível derrota do partido porque ele foi para o segundo turno ali no limite. Se o papagaio dele não tivesse votado, ele teria sido derrotado. E uma derrota para o PT, essa foi uma derrota muito sentida, foi a derrota de Marília Reis em Recife. Marília Reis foi derrotada pelo primo João Campos do PSB. Uma vitória do PSB, claro, em Recife é uma vitória também para Ciro Gomes, que houve toda a coligação. Marília Reis virou no início do segundo turno, estava à frente de João Campos, mas acabou perdendo. Ela não conseguiu resistir aos áudios que foram divulgados do Túlio Gadelha falando das rachadinhas e os outros problemas dela com o Ministério Público. Ela venceu os debates, era muito boa de briga, mas essas notícias negativas acabaram pesando e o PT perdeu Recife. Uma vitória para o PSB e também para Ciro Gomes. Por que Recife era importante? Eu havia falado para vocês, as eleições mais importantes do país. Porque Recife era um polo, uma capital importante em uma cidade estratégica do Nordeste. Se o PT tivesse vencido com Marília Reis, já era uma plataforma para disputar o governo do estado. Seria essencial para o PT vencer em Recife. Mas quem venceu foi o PSB, com João Campos em uma coligação com o PDT. Essa coligação foi muito boa para o Ciro Gomes, porque agora o Ciro Gomes pode começar a ampliar a sua zona de influência também em outras cidades do Nordeste, em outros estados do Nordeste. Hoje, a influência dos Ferreira Gomes está muito concentrada no Ceará, tanto que no primeiro turno de 2018 venceu. Com a vitória da coligação com o João Campos, é uma vitória, claro, para o Ciro Gomes e agora pode começar a conquistar eleitores também em Pernambuco. O PDT, já que nós estamos falando de Ciro Gomes, o PDT saiu muito vitorioso nesse segundo turno. O PDT tinha 4 cidades que estava disputando e venceu em 3 cidades. Agora o PDT tem 4 cidades nas 100 maiores cidades do país, 4 prefeituras nas 100 maiores cidades do país.
O PDT venceu em Fortaleza com o Sarto, que já era uma vitória previsível, o Sarto estava na frente e derrotou o capitão Wagner, que era o candidato de Bolsonaro. Depois que o Bolsonaro começou a se fazer mais presente na campanha, o Wagner acabou despencando. Venceu em Fortaleza com o Sarto, venceu em Serra, no Espírito Santo, com o Sérgio Vidigal e também venceu em Aracaju, com o Edivaldo, importantíssimo, porque agora o PDT tem Fortaleza, na capital do Nordeste, Aracaju, outra capital do Nordeste, e é parceiro do PSB, que venceu em Recife, outra capital do Nordeste. Então o PDT saiu vitorioso também dessas eleições. E em Campo dos Goytacazes, o candidato do PDT foi derrotado para o Garotinho, do PSD. Só que a eleição ali está meio sob júdice, então é uma coisa complicada a candidatura do candidato vitorioso do PSD. Então, vamos esperar o que vai acontecer nos próximos desdobramentos. Eu não vou dizer que o Ciro Gomes foi o grande vitorioso dessas eleições, porque primeiro ele perdeu em São Paulo, com o Márcio França, e era uma capital importante, era um local importante que ele precisava vencer. E também porque o grande candidato, o grande nome do PDT nessas eleições era a Marta Rocha, no Rio de Janeiro. Era esperado que Marta Rocha fosse ao segundo turno, passando o Crivella. O Ciro Gomes não conseguiu vencer, não conseguiu ir ao segundo turno. E por que era importante o Ciro Gomes levar Marta Rocha ao segundo turno? Para começar a mostrar que ele não tem somente influência no Nordeste, ele precisa começar a influenciar, precisa começar a ter mais força também na região sudeste. Em 2018, na cidade do Rio de Janeiro, Ciro Gomes teve 19% dos votos, ficou em segundo no primeiro turno. Então é esperado um desempenho melhor de Marta Rocha, o que não aconteceu. Ciro Gomes venceu, não foi uma goleada, foi lá um 2-0, um resultado melhor do que o PT, mas também não foi o grande vencedor por conta da disputa no Rio de Janeiro, que Marta Rocha era a grande aposta do partido nessas eleições. Agora passando de um modo geral nas outras prefeituras. Em Belém do Pará, Edmilson Rodrigues do PSOL confirmou o seu favoritismo e venceu. O PSOL agora também tem três prefeituras nas 100 maiores cidades do país. Um ótimo resultado do PSOL. Em Porto Alegre, Manu Dávila perdeu para o Sebastião Melo. Manuela Dávila ficou com 44%, 45% e o Sebastião Melo do MDB 55%. Uma derrota muito sentida para Manuela Dávila, era um resultado já esperado, porque as pesquisas ao longo desse primeiro turno mostravam ela atrás. Somente recentemente, na sexta-feira, o Ibope mostrou Manu Dávila na frente, mas na margem de erro estava empatada e o resultado foi bem maior. Nós temos que lembrar que as pesquisas elas mostram o resultado de um horizonte temporal. No dia seguinte já muda tudo, tá? Então as pesquisas mostram uma tendência de votos. É sempre bom nós observarmos isso. E não houve pesquisa boca de urna, o Ibope não divulgou nenhuma pesquisa boca de urna. Em Recife, como eu falei, João Campos do PSB venceu Marília Arraes do PT. João Campos com 56%, Marília Arraes 43%, isso resultados aproximados. No Rio de Janeiro, Dudu Paes, o carioca ostentação, acabou vencendo também o Marcelo Crivella, o que nós já esperávamos. E em São Paulo, Guilherme Boulos foi derrotado por Bruno Covas. Aí praticamente Covas 60%, Guilherme Boulos 40%. Uma derrota que nós já esperávamos, a diferença dos dois estava caindo com o passar do tempo, não esperávamos uma diferença aí tão grande, na casa dos 20%, mas pesou muito o último debate que não aconteceu. Boulos é o grande vencedor simbólico dessas eleições. Foi ao segundo turno, numa campanha mostrando que ele não precisava do PT para ir ao segundo turno, conseguiu ir, colocou as suas pautas em discussão, mostrou a importância do movimento social. Então foi uma campanha muito bonita do Guilherme Boulos e vai ficar aquele gostinho do e se? Se Boulos tivesse ido ao debate da Globo, será que ele teria vencido? Daria tempo de virar? Se tivesse mais uma semana, Boulos venceria? Talvez a derrota de Boulos foi a grande vitória dele, porque se ele fosse prefeito, talvez ele não saísse tão vitorioso assim. Teria vencido nas urnas também, mas simbolicamente pode ser que não. É uma questão que nós precisamos analisar nos próximos dias. Muitas pessoas na live perguntaram quem é o grande vencedor dessas eleições. Eu não coloco um grande vencedor. O MDB, o Democratas, o PSB elegeram vários prefeitos. Gente, esses são partidos do Centrão. A gente tem que começar a discutir se partidos do Centrão são de fato partidos políticos. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir. Qual é a ideologia do PSD? Qual é a diferença do PSD para o MDB, para o Democratas? São pontos que nós precisamos discutir, não há muita diferença entre eles. Então o Centrão sempre vai vencer. Agora, olhando os partidos que têm ideologias mais próprias,
Eu vejo que o PT venceu, não foi uma vitória acachapante, foi uma vitória de 1 a 0, mas o PT sai vencedor. Ah, mas no geral elegeu menos prefeituras. Tá, tudo bem. Não elegeu nenhuma capital. Tudo bem também. Mas em 2016 também não havia feito uma única capital, que foi Rio Branco, no Acre, dentre as 100 maiores cidades do país, uma única prefeitura. E entrou com 0 em 2020. E agora tem 4 prefeituras nas 100 maiores cidades. Então é um resultado positivo para o Partido dos Trabalhadores e é a maior bancada de vereadores dentro das 10 maiores capitais. Então foi um resultado positivo. Ciro Gomes também venceu. Não conseguiu ser uma vitória completa por conta da derrota de Marta Rocha, mas tem também 4 prefeituras nas principais cidades do país. E nesse desempate com o PT, leva vantagem em capitais, porque venceu Aracaju, venceu Fortaleza e a coligação dele com o Eduardo Campos, não, com o João Campos também foi vitoriosa. E o PSOL, com o Boulos e também Edmilson Rodrigues, fez uma boa campanha, é um partido que sai vitorioso. Eu não digo qual foi o grande vitorioso, porque não tem como dizer, mas nós sabemos quem é o grande perdedor. E isso nós podemos cravar. Jair Bolsonaro foi o grande derrotado dessas eleições de 2020. Nós não podemos apontar um grande vencedor, mas podemos apontar sim um grande perdedor, e ele é Bolsonaro. Mas uma análise com parcimônia, como eu falei hoje à tarde sobre a derrota de Bolsonaro. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe também as suas impressões, muito importantes. Ao longo da semana vamos fazer mais análises sobre isso, tá bom? Clique no gostei, se inscreva, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.